Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 9. Eu vou dar continuidade na nossa ministração de quinta-feira, né? Eu disse que o Senhor tem feito duas perguntas desde o início da humanidade, lá no início, né? Na primeira família que foi colocada no mundo. Nós trabalhamos semana passada, a primeira pergunta que Deus faz ao homem é: aonde que estás? Onde é que estás? Trabalhamos a questão de sabemos que sem o Senhor somos perdidos. E nessa quinta-feira eu quero fazer então a outra pergunta que o Senhor também faz. Então, Gênesis capítulo 4, versículo 9, acompanha comigo por favor, 9 e 10. Então o Senhor inquiriu a Caim: onde está teu irmão Abel? Retrucou Caim: não sei. Acaso sou eu o protetor do meu irmão? Exclamou o Senhor: que fizeste? Ouve, da terra o sangue do teu irmão clama a mim. Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, fala ao nosso coração nessa noite, através da tua palavra. Espírito Santo, me usa como instrumento nas tuas mãos, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, ministra essa palavra, Pai, para que possamos alinhar o nosso coração ao teu coração, a tua vontade possa ser a nossa vontade, Pai, em nome de Jesus, amém. Muito bem, aonde você está? Onde você está? Foi o que Deus perguntou para Adão. E agora então, ele pergunta para o seu filho, Caim, depois que Caim matou Abel. O contexto aqui é que, na verdade, Caim já havia matado Abel por ciúmes, por inveja, por conta do Senhor ter recebido Abel e o seu sacrifício e tinha rejeitado Caim e o seu sacrifício. Agora então, o Senhor faz a pergunta a Caim: aonde está o teu irmão? Uma das coisas que, quando você vai ver o contexto geral da Bíblia, nós vamos encontrar, e é o que eu quero gastar um tempinho com você nessa noite, a respeito dessa pergunta. Como eu disse quinta-feira passada, o Senhor continua, essa pergunta continua reverberizando: aonde o homem está? E o homem só pode responder quando ele entende que o único lugar para estar é no Senhor. Não é um lugar geográfico, mas é na pessoa de Jesus. Agora então, a segunda pergunta é: aonde está o teu irmão? Nós precisamos de entender que o Evangelho de Jesus, ele nunca é, e preste atenção no que eu vou te dizer, o Evangelho de Jesus, ele nunca é e nunca será conjugado na primeira pessoa. Eu quero repetir: o Evangelho de Jesus, a forma de ser, a forma de viver o Evangelho, ele nunca pode ser conjugado, ele nunca poderá ser praticado na primeira pessoa, no eu. O Evangelho de Jesus, ele sempre vai perguntar. Deus continua perguntando para mim, ele continua perguntando para você: aonde está o teu irmão? Tanto é que na oração do Pai Nosso, quando os discípulos chegam até Jesus e dizem: Senhor, nos ensina a orar, Jesus então estabelece um princípio de relacionamento, de oração com o Pai. E a primeira coisa que ele ensina, ele diz assim: quando vocês orarem, vocês vão orar desse jeito: Pai Nosso. Ele não diz meu Pai. Ele não diz você vai orar dizendo assim meu Pai. Ele está dizendo, ele nos ensina, porque todas as vezes que a gente chega diante de Deus, nós não podemos chegar sozinhos. Ele nunca espera que cheguemos sozinhos. Tanto é que Pai Nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome, venha a nós, não é a mim, venha a nós. E depois, o pão nosso, não é o meu pão, não é o seu pão, é o pão nosso. Você perceba que então o Senhor, Ele está estabelecendo um padrão, não só de pedido, de ensinar a orar, mas Ele está nos ensinando, nos direcionando, que o Evangelho, ele se conjuga no nós, ele se conjuga no plural. Eu estou sempre chegando com alguém, e eu quero te informar que esse alguém não é só sua família, não é só seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, não. E nós vamos ver do que ele está falando é do próximo. Uma das coisas que nós vamos entender muito, a palavra do Senhor diz que um dia chegaram até Jesus e perguntaram, né, qual era o maior mandamento. Vocês se lembram o que ele diz? Amarás o Senhor teu Deus. Vamos lá, todo mundo ajudando, todo mundo é crente aqui já. Como que é? Amarás o Senhor. Eu quero entender que vocês não estão com muita força para falar. Não é que vocês não sabem não, que vocês estão com pouca força. Jesus diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele divide, ou ele resume o maior mandamento em dois. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E ele diz, e depois diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pastor, e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? O próximo é quem está mais próximo de você. Agora olha que interessante, eu preciso que você acompanhe comigo. Coloca aí para mim, eu me lembrei agora, Êxodo 20, aí nos 10 mandamentos. Êxodo 20, né, pastor Ezequiel? Vamos lá, Êxodo 20. Obrigado, Espírito Santo, não tinha esquecido desse. Êxodo 20. Está aqui comigo, meu irmão, amém? Os 10 mandamentos. Então vamos lá. Quando ele entrega os 10 mandamentos ao povo de Deus, começa lá a partir do versículo 3. Qual que é? Lê aí. Vamos ler forte, irmão. Você está aqui, amém? Você jantou? Não, você não jantou, mas você consegue falar. Vamos lá? Vamos lá? 1, 2, 3. O que mais? Pode continuar, por favor. Continua, 5. Continua. Sete. Oito.
Continua. 10. Muito bem, os primeiros 5 mandamentos, de todos esses versículos que nós lemos até agora, Deus está ensinando o nosso relacionamento com Ele. Não farás para ti imagem semelhante, não colocará outros deuses diante de mim. Ele está falando, não se prostrará diante de outros deuses. Ele está falando, lembra-te do dia dos sábados. O que mais? Não pronunciará o nome do Senhor teu Deus em vão. Os primeiros 5 mandamentos, Deus está ensinando a nos relacionar e Ele está direcionando como que a gente vai fazer com Ele. Agora, preste atenção, a partir do 12, olha o que Ele vai dizer: honra o teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa na terra. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem serva, nem boi, nem jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Você vai perceber que os outros 5 mandamentos têm a ver com a relação com o meu próximo. Os primeiros 5 é como que eu me relaciono com Deus, e os próximos 5 é como eu me relaciono com o meu próximo. É por isso que quando perguntaram para Jesus qual que é o maior mandamento, Ele resume: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O que Ele está dizendo? Se você me amar com o coração, com a alma e o entendimento, você vai guardar tudo aquilo que está dizendo. Você não colocará outro Deus diante de mim, você vai guardar o meu sábado, você não vai criar imagem, tudo aquilo. E aí Ele está dizendo: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você não vai cobiçar a mulher do teu próximo, você não vai matar, você não vai roubar, você vai obedecer seu pai e sua mãe. Você perceba que Jesus, Ele resume, porque é exatamente isso que os 10 mandamentos falam. Então, o meu relacionamento com Deus, preste atenção, e Ele continua. O meu relacionamento com Deus é um relacionamento na onde eu me relaciono no vertical, eu e Deus, e eu me relaciono no horizontal, eu e o meu próximo. O Evangelho nunca se trata de mim. Ei, você precisa entender isso. O Evangelho de Jesus é eu e Deus, e eu e o próximo. Esse ciclo nunca está sobre mim, para mim, eu ser abençoado, a minha vontade, o meu desejo, o meu querer, a minha família, a minha vontade, os meus desejos, o meu sentimento. Você não encontra isso. E aí Deus chega para Caim e fala: cadê o teu irmão? Deus continua perguntando para nós: cadê o teu irmão? Agora deixa eu te mostrar algo, para que eu e você possamos saber do que a gente corre o risco e do que tem acontecido. Lá, preste atenção, Segunda Timóteo capítulo 3, coloca aí para mim. Você está aqui comigo, meu irmão? Amém? 2 Timóteo capítulo 3 está dizendo assim: sabe, partido 1, 2 Timóteo 3:1, sabe entretanto disto, fique sabendo disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E quais serão os sinais desses tempos terríveis? O que é que vai acontecer nesses últimos dias? Nesses dias que a Bíblia chama de dias difíceis, dias difíceis de passar, dias difíceis de viver. O que é que nós vamos encontrar? Qual é o ambiente que nós vamos encontrar nesses dias?
Olha como começa o versículo 2: os homens amarão a si mesmo. Do que está falando? De egocentrismo. O que está falando? Um lugar, um ambiente na onde eu me preocupo só comigo. É a minha dor, é a minha vontade, é o que eu sinto, é a minha justiça, é o meu direito, tudo para mim. E nos últimos dias, o ambiente que encontraríamos, os homens seriam amantes de si mesmo. Não importa o que o outro, o que importa sou eu. Não importa se o outro está sofrendo, se eu estou bem, está tudo certo. Não importa se o outro tem necessidade, se eu estou bem, fazer o quê? Continua. E esses homens serão amantes de si mesmos. E eles serão o quê? Gananciosos. Não importa como, de que jeito, de que forma, eu tenho que ter. É uma fome pelo que o material pode gerar. Ganância é o desejo exacerbado de adquirir dinheiro e coisas. Nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmo, e a única coisa que eles terão no coração é o desejo de adquirir dinheiro e coisas. Não importa como, não importa que princípio eu vou quebrar, não importa que mentira eu vou contar, não importa quem eu vou enganar, não importa o que eu tenho que fazer, não importa se Deus está ou se Deus não está, não importa. O que importa é o que eu preciso de ter. Serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos. Você já percebeu, irmão? Esses dias eu estava conversando aqui. Blasfemos são pessoas que falam coisas que desrespeitam a Deus e as autoridades, principalmente a Deus, de uma forma que não tem problema nenhum. Eu estava conversando com o pessoal aqui do Integral, eu estava falando que existem pessoas dentro da igreja que a vida dessas pessoas é viver conversando o que a Bíblia chama de chocarrice. Cachorrice, pastor? Não, chocarrice. O que é isso, pastor? Gente que só sabe brincar, só sabe tirar sarro, não sabe falar nada sério, não sabe discernir ambiente. Tudo é piada, tudo é brincadeira, tudo é palavra de duplo sentido. Não sai nada de edificante, de sério. Você conhece alguém assim? Eu conheço os pais dentro da igreja. Nunca não se senta para conversar. É só brincadeira. E tira sarro, e tira sarro, e tira sarro. E a Bíblia diz que, agora preste atenção, sabe qual que é o pior problema dessa denúncia de Paulo a Timóteo? Não é que isso daqui a gente ia encontrar no mundo, porque no mundo sempre teve. É que isso, pastor Francisco, a gente ia encontrar na igreja. E quando a gente encontrasse isso na igreja, seria um sinal dos sinais dos tempos. Porque esse tipo de coisa no mundo tem há muito tempo. Mas o problema é que a gente não está vendo lá só, agora a gente vê aqui. Agora preste atenção, e eu preciso de continuar. Serão blasfemos, desrespeitosos aos pais. Ei, conhece aí um adolescente, um jovem, uma criança, que o pai falando ou o pai não falando é a mesma coisa?
Você conhece alguém aqui na igreja? Você já viu o filho desrespeitando o pai aqui? Eu já vi. Vamos embora, que esse é assunto para outro dia. Presta atenção. Desrespeitosos aos pais, ingratos. Gente, se tem uma coisa que a gente vê hoje em dia, é ingratidão. Eu sempre digo que a ingratidão anda de mão dada com a falta de memória. As duas estão sempre juntas. Uma pessoa ingrata é uma pessoa que tem a memória curta, ou simplesmente ela não lembra. Porque uma pessoa grata é uma pessoa que sempre vai lembrar daquilo que fizeram por ela. Agora preste atenção. Ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar. Opa! Qual é outro problema que a igreja enfrenta? Irmãos, chega uma hora que não tem mais o que ensinar. Sabe por quê? Porque não é falta mais de ensinar, agora é falta de praticar. Perdoar significa a ação máxima de doar. Isso que significa perdoar. E está falando, eles não são capazes de perdoar. Caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Uau! A lista é terrível. Quando eu faço assim uma breve análise desse tipo de comportamento que a gente encontraria nos últimos dias, eu comparo com algo assim há 40, 50 anos atrás, 30 anos atrás. Há 30, 40 anos atrás, o nível de divórcio da igreja era bem menor. Se lá fora era 10, dentro da igreja era 3, 2. Por que, pastor? Porque não enfrentavam os mesmos problemas que enfrentam hoje? Os mesmos. E eu não quero entrar no mérito aqui de quais problemas, mas um pai ou uma mãe, sabe por que não saía do casamento? Não saía do casamento porque olhava para o filho e dizia assim: eu não posso deixar essa criança, eu não posso deixar ela sem pai, eu não posso deixar ela sem mãe. Eu tenho responsabilidade, eu não estou bem no casamento, não estou me vivendo bem, mas ei, eu tenho uma criança agora, eu sou responsável, é por amor a ela, sabe? Não tem egoísmo, não é amante de si mesmo, não é inconsequente, não. Tá ruim, tá difícil. Se eu pudesse eu largaria, mas não é a respeito de mim, é a respeito dela, dele, é por causa de outro. Era aquelas pessoas que eram capazes de se sacrificar por causa do amor ao outro. Hoje sabe o que é? Eu preciso de ser feliz. Eu preciso de ser feliz. Eu tenho que ter prazer. Se eu não cuidar de mim, não importa a consequência, não importa o estrago, mas é a característica dos dias de hoje. É o distanciamento de Deus. Todas as vezes que o homem se afasta de Deus, é exatamente isso que acontece. A gente fica do jeito que somos, o homem natural. Agora, por favor, vocês lembram que quinta-feira eu disse que seria um pouco mais pesado, sim ou não? Agora, olha que interessante. No versículo 9, quando Deus chama Caim, ele diz assim: Caim, onde está teu irmão? Põe aí para mim 4:9 de Gênesis.
Então o Senhor inquiriu a Caim: onde está teu irmão Abel? Retrucou Caim: não sei. Acaso sou eu o protetor do meu irmão? 10. Olha o que Deus fala: exclamou o Senhor: que fizeste? É uma pergunta para ele. Agora preste atenção. Deus chama Caim. Ele diz: ouve. Eu nunca tinha prestado atenção nessa versão. Você não vai encontrar essa informação em outras traduções, mas aqui você encontra. Deus fala para ele: cadê teu irmão Caim? Aí ele diz assim: o que você fez? E antes dele responder, ele chama. Ele fala assim para Caim: ouve. Tá ponto de exclamação lá: ouve. Ele não fala ouvir, não, ouve. Ele está chamando Caim para ouvir. Da terra o sangue do teu irmão clama a mim. Só que Caim estava tão insensível, com o coração tão endurecido, que quando o Senhor pergunta para ele: cadê teu irmão, Caim? Sabe o que ele responde? O que silenciosamente, ou muitas vezes declaradamente, explicitamente, eu e você respondemos não só com palavras, mas com atitudes. Porque Caim chega e diz assim: meu irmão, o que eu tenho com ele? O que eu tenho a ver com meu irmão? É assim, a vida é dele, eu cuido da minha, ele cuida da dele. Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Ou o que eu tenho a ver com isso? O senhor está me perguntando o quê? E aí hoje, irmão, hoje não. A pergunta que continua verberizando na eternidade. Deus continua perguntando: aonde está teu irmão? Aonde está teu irmão? O teu próximo? E a gente continua respondendo: o que eu tenho a ver com isso? Eu estou cuidando da minha vida. Cada um cuide da sua. Mas essa não é a resposta que Deus quer. Sabe por quê? E quando Deus pergunta isso, que existe uma voz que clama por justiça. Porque olha o que Deus diz, pastor Azulim. Ei, Caim, você não está ouvindo, mas eu estou. A voz do sangue do teu irmão está me clamando. Irmão, existe um clamor por justiça. Existem pessoas gemendo. Existem pessoas clamando por Deus, que talvez, e com certeza eu e você não estamos ouvindo. Mas existe um clamor a Deus por justiça. E a Bíblia vai falar disso lá em Apocalipse. Quando ele vai falar de Abel de novo, porque a voz do mártir Abel continua clamando por justiça. E o que Deus responde para ele? Calma. Ainda existem conservos que precisam de estar com você. Ele estava falando: não chegou todo mundo ainda. Mas sabe o que isso me ensina, pastor Leonardo? Que existe, dona Sandra, um clamor a Deus por justiça. Que talvez a minha insensibilidade, a nossa insensibilidade, a nossa oração, a falta da nossa oração, do Pai Nosso, do Pão Nosso, do que perdoa os nossos, porque nós somos bons para pedir perdão do meu pecado. Eu sou bom para clamar misericórdia a Deus por mim, mas muitas vezes eu não consigo pedir misericórdia pelo pecado do irmão.
Eu não consigo chegar diante de Deus e dizer: Deus, da mesma forma que eu careço da tua misericórdia, da tua bondade, da tua benignidade, eu preciso da tua graça. Aquele irmão lá também precisa, e nem sabe que precisa, porque continua com o coração endurecido, porque continua fazendo tudo errado, porque está me fazendo mal, mas ele precisa. Ei, Senhor, nós precisamos de Ti. Me ajuda e ajuda ela também, ajuda ele também. Deus, tem misericórdia. Nós somos bons para pedir para nós. Nós somos bons para fazer campanha para nós, para mim, para minha esposa, para o meu filho, para minha filha, para o meu genro, para minha nora, para o meu neto. Mas nós esquecemos que Deus está precisando, e Deus está perguntando: cadê teu irmão? Você eu estou vendo aqui, mas e o teu irmão? Abacuque 2:11, por favor, põe aí para mim. 2:11 e 12. Você está aqui comigo, meu irmão? Amém? Presta atenção. Essa é a prova que existe um clamor por justiça que a gente nem imagina. Pois as pedras clamarão da parede, e as vigas replicarão do madeiramento contra ti. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece mediante atitudes criminosas. Sabe qual que é a ideia do texto? Quem edifica uma casa, ou quem edifica uma cidade com impiedade, com injustiça, sabe o que o texto está dizendo? Ei, a pedra da parede vai clamar e a viga vai responder. Isso daqui foi construído com injustiça, isso daqui está errado, e a Bíblia diz que Deus ouve. Agora, o que eu e você precisamos, qual é a resposta que nós temos que dar? Sabe, irmãos, quando eu olho para o jeito que a gente faz igreja, só tem uma forma de identificar como a maioria de nós temos vivido: como meninos, como crianças. Por que criança que só pensa nela? Criança que não divide, criança que é egoísta, criança que não gosta de compartilhar, criança que tem ciúmes, criança que não divide o colo da mãe nem do pai, criança. Mas a Bíblia tem um chamado para que sejamos adultos, para que alcancemos a estatura de varão perfeito. Paulo vai falar disso. Paulo também vai dizer: quando eu era menino, falava como menino, respondia como menino, vivia como menino. Mas tem um momento que a gente precisa de crescer. E crescimento e maturidade não tem a ver com tempo de igreja, mas com resposta de princípio. Eu conheço gente que está 20, 30, 40, 50 anos na igreja e continua menino, continua criança. Ei, irmão, o que eu e você precisamos de entender é que o evangelho se vive num ciclo horizontal. É interessante que quando foram perguntar para Paulo a respeito de um maior mandamento, ele não repete o que Jesus disse. Ele resume mais ainda: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Porque Paulo também entendeu que se eu não sou capaz de amar o meu próximo que eu vejo, como que eu vou amar a Deus a que eu não vejo? Não, nós não podemos dizer eu amo a Deus e não consigo amar o próximo. Não, eu não posso dizer que eu tenho um relacionamento poderoso, irmão. Eu não consigo entender as pessoas que dizem que são cheias do Espírito Santo, mas não conseguem perdoar, não conseguem amar, não conseguem se doar. Cheio do quê? Cheio do quê, irmãos? Deixa eu te mostrar uma coisa. Abre sua Bíblia comigo, por favor, lá em 1 Coríntios, capítulo 8. Você está aqui comigo, meu irmão? Amém? Hoje Deus está perguntando: onde está teu irmão? É o tipo de ministração, irmão, que vai te deixar ruim. E a intenção é essa mesmo. É a gente olhar para a Bíblia e ver, é isso ou não? Olha o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 8. Do 1 em diante. 1 Coríntios capítulo 8, do versículo 1 em diante. Por favor, preste bastante atenção nisso daqui. No que se refere aos alimentos sacrificados aos ídolos, reconheço, como dizeis, que todos nós temos pleno conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. Preste atenção. A pessoa que imagina conhecer alguma coisa ainda não tem a sabedoria que necessita. Todavia, quem ama a Deus é conhecido de Deus. Portanto, no que se refere à comida sacrificada a ídolos, temos pleno conhecimento de que o ídolo não tem o menor significado no mundo, e que só existe um Deus. Pois ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, com letra minúscula, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir, e por meio de quem também vivemos. O que Paulo está explicando até aqui? Ei, nós sabemos que tem muita gente que acha que comida sacrificada a ídolos tem poder, e eles levam isso a sério, e eles acreditam que essas comidas são dedicadas a deuses e senhores, e ele reconhece que essas pessoas acham que realmente existem esses deuses, e ele diz, e existe mesmo, para essas pessoas, esses deuses existem, e ele fala Deus na letra minúscula. Mas aí ele vem falando, vem colocando as coisas no lugar, mas ele diz, só existe um Deus, só existe um Pai, só existe um Senhor. E aí ele é claro, e ele diz, por quem tudo o que há foi realizado por Ele. O que ele está dizendo é assim, ei, as comidas que estão sacrificando a deuses, falando que são deles, foi Deus quem criou. Tudo foi feito por Ele, e só é Ele. É isso que ele está ensinando. Agora, ele continua. Preste atenção, 9. 8. Ora. 7. No entanto, nem todos conhecem essa verdade. Que verdade que ele está dizendo? De que Deus é o único Deus e Senhor, o Criador de todas as coisas, e que outros deuses não são nada. E ele continua. Ainda acostumado com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é frágil, deixam-se contaminar. É mais ou menos aquilo, irmãos, o povo que acredita na macumba. Quem fez a galinha preta? O diabo ou Deus? Ou você acha que o diabo fabrica a galinha preta? Não. A galinha preta quem que fez?
A galinha preta, a Angola, o Gogá, tudo foi Deus que fez. Aí o diabo vai lá e pega a coitada da galinha. Essa turma aí da ideologia de gênero ia falar com o pessoal, né? Que só mata galinha preta. E ele está falando, não. Quem que fez o arroz, irmão? A pipoca? A cachaça foi o diabo. A cachaça foi o diabo. Foi ele que misturou. A cana de açúcar foi Deus, mas a cachaça foi o diabo que inventou. Aí ele está lá. Ora, não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus. E aí, meu irmão, ele vai para uma maturidade incrível. Ora, não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus. Não nos tornaremos piores se não comermos, e nem melhores se comermos. Porque ele está dizendo assim, ei, você não é o cara só porque você tem coragem de ir lá e comer a macumba que está lá na esquina. Para com isso. Eu sempre falo de macumba. Eu lembro quando nós estávamos lá no sertão. Eu acho que nós estávamos saindo da casa do Esdras. Lembra, pastor Zulinho? Do Esdras, do Ruiter. E saindo de manhã. E nós saímos na esquina assim. Tinha uma galinha preta morta com umas pipocas, umas coisas de comer assim. O pastor Anzulinho, um frango. O pastor Anzulinho virou: e aí, pastor, está com fome? Eu falei: vamos deixar para lá, deixa passar. Porque Paulo está falando aqui, tem nada a ver o comer ou não comer, mas o problema é a consciência de quem come. Porque tem gente que come aquilo achando que vai fazer mal e acredita que aquilo vai fazer mal. E o que vai acontecer? Vai fazer mal, porque ele acredita que aquele negócio tem poder mesmo, que o diabo está ali dentro. É por isso, meu irmão, que quando eu ministro ceia, eu falo: o povo que crê em Satanás confia mais na macumba do que o povo que acredita na ceia. O povo de Satanás confia mais na macumba e eles comem crendo mais do que o povo de Deus quando vem para a mesa da ceia. Que Deus disse que o pão é cura, que o sangue perdoa. Uma turma crê mais na macumba do que os crentes na ceia. Tá aí, hashtag fica a dica. Agora presta atenção. 9. Contudo, tendes cuidado para que o exercício... Contudo, preste atenção, meu irmão, no que Paulo vai nos ensinar. Paulo não, Jesus, Deus. Contudo, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos. Pastor, o que ele está falando? Ele está falando assim: ei, a tua maturidade tem que ser praticada. Mas se você está perto de alguém que não pensa como você, que não tem a maturidade que você tem, não faça. Presta atenção. Contudo, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos. Preste atenção. Porquanto, se alguém que tem a consciência fragilizada vir a ti, que tens este conhecimento comendo à mesa do templo de ídolos, não será induzido a se alimentar do que foi oferecido em sacrifício aos ídolos? E assim esse teu irmão mais fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento. O que Paulo está falando? Ei, se o camarada acredita que aquela comida é sacrificada a ídolo e não pode comer, não vai você lá bonitão, achando que não tem nada a ver, foi Deus que fez a galinha, foi Deus que fez a pipoca, e eu vou comer mesmo, não tem nada a ver. Rapaz, você está muito enganado, eu vou comer. Ele está falando: não faça isso. Que a tua consciência não seja lugar de tropeço para aquele que ainda não chegou lá. É por isso que o evangelho, ele é vivido na horizontal, irmão.
eu mostrar uma coisa. E assim, versículo 11: esse teu irmão mais fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Portanto, quando pecas contra teus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. E o que a gente vê hoje das pessoas fazendo o quê? Tem nada a ver. Oh, para. Isso não é pecado não. Irmão, esses dias fui participar de um podcast. E de repente saiu lá a conversa da tal da cervejinha. E aí me perguntaram: é pecado, bispo, ingerir bebida alcoólica, beber bebida alcoólica? Aonde na Bíblia que proíbe bebida alcoólica? Eu falei: em lugar nenhum. Não tem esse mandamento: não beberás bebida alcoólica. O que ensina é: não vos embriagueis. Embriagar é o excesso de bebida alcoólica, não é não beba. Pastor, e como que a gente lida com isso? Debaixo da prática do evangelho, na onde a fraqueza do meu irmão é o meu objetivo. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Aí conversando eu disse: tá bom, vamos lá então, vamos nos aprofundar um pouquinho mais, vamos sair do raso. A Bíblia diz que eu não posso ter esse comportamento, porque se eu pecar, se eu fizer o meu irmão pecar, se o meu irmão cair por causa do meu conhecimento e da maturidade, eu estou pegando contra quem? Contra Cristo. Aí eu falei para ele: me explique, num país aonde o índice de violência doméstica é um dos maiores do mundo por conta da bebida alcoólica, um país aonde o índice de acidente automobilístico é um dos maiores por conta de bebida alcoólica, um país na onde a porta de entrada para toda e qualquer droga é a bebida alcoólica. Tá certo um cristão se envolver com bebida alcoólica? Tá respondida a pergunta? Porque não se trata do meu conhecimento e da minha consciência. E eu disse para ele: eu tenho plena consciência. Eu poderia pegar uma lata de cerveja aqui e ingerir com toda a consciência de que ingerir aquilo não é pecado. Mas se um irmão fraco cair por conta do meu comportamento, então eu pequei. Então, o bebê se torna pecado, porque não se trata da minha maturidade, mas da consciência do meu irmão. Você conseguiu entender? Eu me lembro que há muitos anos atrás nós fazíamos parte de uma denominação reformada. E nós fomos na igreja central em São Paulo, e foram receber uns irmãos da igreja da Holanda. Acho que é Holanda mesmo, é, né? E depois que acabou o culto, é Holanda, né, pastor Francisco? É Holanda. Depois que acabou o culto, os irmãos da Holanda saíram e foram fumar. Tá vendo? A irmã falou: misericórdia. Nós ficamos escandalizados. Esse povo é crente? Não, eles são crentes. E a turma, glória a Deus.
E para a liderança explicar isso daí para nós, que era a cultura do país eles fumarem. Como é cultura na Rússia beber vodka. Eles bebem vodka lá do jeito que a gente bebe café aqui. Mas, meu irmão, é 20 graus abaixo de zero. No tempo de Jesus, eles malemar bebiam água, eles bebiam vinho mesmo. Mas não tinha escândalo em beber vinho. Então para com essa discussão tola. Porque o meu comportamento é devido segundo a fraqueza do irmão. Meu irmão, presta atenção. Um dia, quando Esaú foi encontrar Jacó, ele fala, vamos embora. Ele fala assim, não, meu senhor, vai na frente. Sabe por quê? Porque eu tenho que andar no passo das crianças e do gado. Ei, irmão, sabe como que a gente anda? A gente anda não na velocidade dos guerreiros, a gente anda na velocidade do gado e das crianças. Sabe por quê? Porque se correr eles morrem, os fracos ficam para trás. A nossa caminhada vai no passo do gado e das crianças, não é no passo dos guerreiros. Por quê, meu irmão? Porque o evangelho se conjuga, meu irmão, na horizontal. Ei, e o teu irmão? Ah, Senhor, mas o senhor sabe que não é pecado beber uma cervejinha? Ei, mas aquela cervejinha fez o teu irmão cair, fez ele voltar para o alcoolismo, fez ele desviar, porque ele não conseguia entender que um crente pode se relacionar com bebida alcoólica sem ir para o lugar que ele foi. Ei, você fez o teu irmão pecar, e porque teu irmão pecou, você pecou contra mim. A pergunta continua, onde está o teu irmão? Enquanto a gente vive, Deus continua fazendo essa pergunta. Ei, aonde está o teu irmão? Irmão, a gente nunca vai colocar régua na saia das irmãs e no decote. Mas tem umas irmãs que precisam ter desconfiômetro. Pensou? Vamos medir de 4 dedos para cima, 4 dedos para baixo. Não. Mas ei, você se vestia assim lá no mundo, e se vestia para os homens olhar, porque as mulheres sabem que os homens olham, e sabem mesmo. E sabe aonde olha, e como olha. Agora, irmão, o que eu tenho que fazer? Espírito Santo, tá certo? É aqui, é desse jeito. Eu vou assim. Sabe, porque parece que muitas vezes as pessoas querem que a gente coloque regra nas coisas. Ei, irmão, o evangelho se vive no horizontal. Eu cuido para que o meu irmão não caia, eu cuido para que o meu irmão se fortaleça, eu ajudo o meu irmão, eu caminho com ele. Deixa eu te mostrar outra coisa. Você está aqui comigo, meu irmão? Amém? Estou terminando já, aguenta aí. Preste atenção. Romanos 14:1, por favor. Romanos 14:1. Aceitai o que é fraco na fé, sem a preocupação de debater assuntos controvertidos. Sabe aqueles irmãos que ficam querendo discutir a cor da arca de Noé? Sabe, conhece esses, irmão? Aquele que fica perguntando assim, não, e de onde que saiu a mulher de Caim? Eu vou saber. Se a Bíblia não falou, eu vou saber. Irmão, você acredita? Tem gente que chegou para mim, pastor, você acredita mesmo que ele fala baleia, né? Que a baleia engoliu Jonas? Se a Bíblia estivesse falando que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava. Eu sou fundamentalista, eu creio no que a Bíblia diz. Agora, meu irmão, presta atenção. Aceitai o que é fraco na fé, sem a preocupação de debater assuntos controvertidos.
Parece que tem uns irmãos que é endemoniado, eles gostam de levantar coisa que não tem. Esses endemoniados não estão mais aqui. Nem passaram por aqui. E nem estão em Limeira. Vamos já limpando tudo, né? Para não dar problema. Tem um monte aqui na minha cabeça. Aquele que come de tudo não deve menosprezar o que não come. Eu amo Paulo. E quem não come de tudo não deve condenar quem come, pois Deus o aceitou. Nossa, mas você come isso? Eu como. Você não come? Eu não. Deus aceita tanto o que come como o que não come. Quem és tu que julgas o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e permanecerá em pé, porquanto o Senhor é capaz de o sustentar. A quem considere um dia mais sagrado do que o outro, digam lá os adventistas. Outra pessoa pode entender que todos os dias são iguais, cada um deve estar absolutamente convicto de sua própria mente. Aquele que guarda um dia especial para o Senhor, assim o considera. Aquele que se alimenta de carne, o faz para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se priva, e também dá graças a Deus. Sabe, irmão, aqueles irmãos, presta atenção, por favor, em nome de Jesus, presta atenção no que eu vou falar. Nós ouvimos hoje uma ministração sobre isso. Irmãos, tem irmãos que viram vegano, irmão, que tira Jesus da cruz e põe o vegetal lá, irmão, põe. Ele troca as coisas. É uma coisa absurda. Aquele que guarda, né? 7. Porque nenhum de nós vive exclusivamente para si. Ei, ó, aqui. Nenhum de nós vive exclusivamente para si. Nenhum de nós morre apenas para si mesmo. Vira para o teu irmão, por favor. Olha para esse amado que está do seu lado, essa amada. Fala para ele, você não é uma ilha. Você não vive só no mundo. Está achando que é ilha ou não? Você não é uma ilha. Tem gente que acha que é uma ilha. Na verdade, irmão, tem gente que se acha absoluto. Tem gente que está olhando assim para mim. Eu sou absolutamente eu. Eu estou te vendo, irmão. Acorda. Agora preste atenção. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Sendo assim, quer vivamos ou quer morramos, pertencemos ao Senhor. Porquanto foi por este motivo que Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor tanto de vivos quanto de mortos. Mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu igualmente, porque despreza teu irmão, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Meu irmão, olha que sapatada. Porque tem gente que se incomoda do jeito que o outro vive. Um dia eu estava conversando com o irmão, não adianta a gente querer colocar o nosso padrão de vida no outro. Claro que nós não estamos falando de princípio é para todo mundo, mas padrão de vida. Mas se eles decidirem que na família deles, eles vão comer arroz, feijão e torresmo 6 horas da manhã, e vão tomar café, pão e manteiga ao meio-dia, o que você tem a ver com isso? Mas tem gente que fala assim, nossa, arroz e feijão com torresmo de manhã, você tá louco. Não é verdade? Eu já comi isso já de manhã. Agora presta atenção, olha lá. Porquanto está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou o Senhor. Deste modo cada um de nós prestará conta de si mesmo.
Meu irmão, a gente precisa de caminhar, entendendo, irmão, que apesar de que eu sou responsável por mim mesmo, o que Deus espera que eu viva esse evangelho. Ei, olha para mim aqui. Eu estou te vendo, olha para mim. Ei, preste atenção. Deus espera que a gente tenha um comportamento na coletividade, no caminhar com o irmão. Eu quero que você entenda as duas perguntas que Deus faz: onde você está e cadê teu irmão? A primeira coisa que eu preciso de identificar é onde eu estou. Se eu estiver em Cristo, a outra pergunta vem: cadê teu irmão? Você não pode estar aqui sozinho. Você não pode chegar a mim sozinho. Eu não morri só por você. Ei, eu morri por mais. Eu morri por você para que você traga alguém. É por isso que eu te ensinei a orar, Pai Nosso. Eu não sou só seu pai. Eu sou pai do teu vizinho. Eu sou pai daquela pessoa que você despreza. Ei, meu irmão, a pessoa que você despreza. Ei, irmão, a pessoa que você quer ver morta. Espero que ninguém tenha esse sentimento. Mas a pessoa que você não quer nada com ela, eu quero te dar uma informação: Deus a ama do mesmo tanto que te ama, sem mudar nenhuma vírgula. A mesma misericórdia que te alcança está completamente disponível a ela. E sabe o que Deus espera? Que você se lembre dela. Não dou conta, é muito menino ainda. Não dou conta, não, tá ruim mesmo. Porque quando a gente começar a entrar nesse lugar, aí a gente tá parecido com Deus. Pai, perdoa porque não sabe o quê? Mas eu não posso falar do que eu não estou sentindo. Há muito tempo faz que eu ensino isso. Muitos anos. Não sei quem que é o autor. Não me lembro. Alguns dizem que é desconhecido. Aí um dia eu vi, diz que é de um camarada, mas não lembro quem é, que diz assim: me dê suas palavras e eu direi quais são seus pensamentos. Me dê seus pensamentos e eu direi quais são suas atitudes. Me dê suas atitudes e eu direi qual é o seu caráter. Me dê o seu caráter, eu te digo qual é o seu destino. O que eu penso, o que eu sou, o que eu faço e aonde eu chego, começa no que eu falo. Por isso que Deus pede para a gente começar a orar pelo inimigo. Ore pelo teu inimigo. Por quê? Porque Deus sabe que não está morrendo de amor, mas Ele está dizendo: começa falando. Começa verbalizando, porque enquanto você verbaliza, isso vai gerar dentro de você o pensamento. E quando o pensamento for gerado, vai gerar ação dentro de você. E a ação vai mostrar quem você é. E quem você é vai te levar ao teu destino. Mas a gente não está disposto nem a começar a falar aquilo que Deus quer que a gente fale. Porque a gente acha que aquela desculpa de que eu não estou sentindo, eu não posso falar. Ei, não fale aquilo que você não pode viver, mas aquilo que você quer viver, fale mesmo sem sentir. Porque tudo começa falando. E Deus disse: haja. Lembra o que Davi ora quando ele quer um conserto? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. Mas não começa com o meditar do coração, começa com a palavra. Ei, irmão, eu olho para a internet, eu vejo uma igreja que Jesus não reconhece. Pastor falando mal de pastor. Igreja
debatendo se é pós, se é pré, se é sábado, se é domingo, se fala em língua, se não fala. E discute, briga. Esses dias um pastor quase saiu na mão no podcast. E eu fico pensando, está edificando quem? Quando eu quero discutir teologia, eu vou atrás do pastor Pedro, vou atrás de uns irmãos aí, nós fecha no quarto. Ponto. E eu acho que essa coisa não deve ser discutida. Porque Paulo está falando, uns crê que é, outros crê que não é. Um crê que é dia especial, outro que não crê que é. Ué, eu acho que quando chegar no céu lá, Deus, era sábado, era domingo. Ah, que vocês estão aqui é o que vale, vamos festejar. Vocês brigaram demais por conta disso. Quem sabe lá na frente eu diga. Sabe, irmãos, quando a Bíblia fala que a gente tem que tomar cuidado com a armadilha, o original da armadilha é tropeço. Tropeço tem a ver, meu irmão, com que eu faça com que o fraco caia por causa de mim. Escandalon vem de armadilha. Não escandalize teu irmão. Nós não podemos viver uma vida que escandaliza outro irmão. Por quê? Porque senão estamos fazendo ele tropeçar, estamos fazendo ele cair. E escândalo não tem a ver só com pecado, tem a ver com maturidade também. Porque muitas vezes a minha maturidade, eu acho que eu estou por cima da carne seca, estou fazendo meu irmão se escandalizar. Portanto, abandonemos o costume de julgar uns aos outros. Em vez disso, apliquemos nosso coração e não colocarmos qualquer pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Tem gente que não aceita uma contrariar. Tem gente que briga, que grita. Não, mas não é assim, é assado. Se o teu irmão se entristece por causa do que tu comes, olha o que a Bíblia está dizendo. Já não está agindo por amor fraterno. Não destrui teu irmão por causa da comida, pois Cristo morreu também por ele. Ei, meu irmão, aqui não está falando nem de bebida alcoólica, aqui está falando de comer. Se teu irmão vai enfraquecer ou ele vai se escandalizar por conta daquilo que você come, sabe o que Paulo vai dizer aqui, ó? Se o teu irmão te entristecer por causa daquilo que tu come, já não está agindo por amor fraterno. Não destrua teu irmão por conta da tua comida, porque Cristo morreu também por ele. Aquilo que é bom para vós não se torne motivo de maledicência, porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não se trata se eu vou ganhar, demanda. Trata se eu não vou fazer meu irmão cair. Eu ganho, meu irmão, quando meu irmão não cai. Não é se eu provo que eu estou certo, é se o meu irmão ficou firme. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e ao aperfeiçoamento mútuo. Nossa! Você está se esforçando? Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e ao aperfeiçoamento mútuo. Tem gente que tem o dom de ficar tocando em assunto que só machuca, só destrói. É os profetas da lembrança do caos. Não, faz isso não. Irmão, eu morro de medo daquelas pessoas que falam assim, você viu? Quando a pessoa vem e fala para mim, você viu? Sabe o que eu vejo? Satanás falando assim, você viu? É assim que eu vejo. Eu tenho algo para contar para você. Eu penso assim, fala, Satanás.
Vou encerrar. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Na verdade, todo alimento é puro, mas se torna um mal se alguém vir nisso um motivo de escândalo. Tem certas coisas, irmãos, que nós como igreja, a gente não pode participar não porque é pecado, porque pode gerar escândalo. E se gerar escândalo? Assim seja, qual for tua doutrina a respeito desses assuntos, guarda com convicção entre ti mesmo e Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Guarda a tua consciência para você mesmo. Não queira provar para os outros. Todavia, aquele que tem dúvida é condenado se comer, pois não come com fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então, irmãos, eu porém vos digo, Mateus 5:22, eu porém vos digo, presta atenção, 22, qualquer que irá contra o seu irmão, está sujeito a juízo. Isso é muito forte essa palavra. Qualquer um que se irá contra o seu irmão. Também qualquer um que disser a seu irmão, raca. Essa palavra é uma palavra em aramaico que significa assim, você não é nada. Uau. Você não é nada para mim. Ei, Jesus morreu por ele também. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Aqui é o próprio Jesus que está dizendo. E qualquer que o chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Coisa fica séria, não fica? Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão. Sabe por quê, irmão? Lembra de Caim? Por que ele não recebeu a oferta? Por causa do coração de Caim. Sabe o que Deus está falando? Quando você vir entregar a tua oferta, eu estou vendo no teu coração. E se você tem algum problema com o teu irmão, não é na ceia que Deus manda você ir resolver. Eu não sei de onde tiraram esse negócio de resolver com o irmão na ceia. Eu desafio qualquer apologeta mostrar que na ceia era o lugar de resolver problema com o irmão. Porque lugar de resolver problema com o irmão é na oferta. E eu nunca vi nenhum pastor falando, não põe o dízimo aí não, vai resolver o problema lá. Nunca vi não. Não, oferta não. Se você tem problema com o teu irmão, não põe oferta aqui não. Vai resolver com ele lá. Sabe por quê? Porque Deus não recebe a tua oferta se não receber você. Porque você vem com a oferta e ele fala assim, mas cadê teu irmão? Não, você está ofertando, mas cadê teu irmão? Ah, o Vartão? Não é do Vartão que eu estou falando não. É daquele lá mesmo, cadê ele? Vai lá resolver com ele, depois você vem aqui, que eu vou receber você e sua oferta. Amém, irmãos?